Você tem curiosidade em saber as funções dos cristais? Muitas vezes você pode se sentir de formas diferentes em locais por conta de uma vibração específica. E muitas vezes você pode se sentir apertado por falta de uma vibração específica. O que os cristais diferenciam os ambientes? O que os cristais podem contribuir para uma caminhada evolutiva? Qual é a frequência que está envolvida? Quais são os objetivos que podem ser colocados através desses elementos? Se essa curiosidade te toma muitas vezes o tempo de estudo, hoje nós vamos trazer aqui nos próximos instantes várias explicações para que você possa colocar no teu livro da vida, e muitas vezes você tem cristais aí que você não sabe nem para que serve e nem como você pode potencializar. E é por isso que nós estamos aqui, um dos maiores especialistas do Brasil em cristais, para que você possa sanar suas dúvidas. Então fica até o final, porque Alessandro Santiago está aqui novamente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui, né? É uma vez que a gente fala de um tema desse que pode ajudar as pessoas, trazer coisas práticas mesmo, né, para o dia a dia, para que a pessoa consiga encontrar aqui hoje alguma informação que ela está precisando, né? Descobrir aquela pedra que pode resolver alguma questão que ela tem, algum projeto que ela quer realizar, né? Tirar algum bloqueio energético. Maravilha. Eu vou começar com uma pergunta pensando com a cabeça do público, tá? Perfeito. Porque eu sei que as pessoas elas têm interesse pela beleza do cristal. Sim, atrai muito. Mas hoje em dia, mais do que a beleza, as pessoas estão querendo saber o objetivo, o que ele Isso, uma faz, coisa evolução e de tal, consciência. né? Quais são as maiores buscas, pelo menos as pessoas, em termos de objetivos em relação aos cristais? Quais são os objetivos principais que as pessoas vão atrás de um cristal? No passado, a gente via muita coisa de relacionamento, né? As pessoas buscavam para abrir relacionamentos mesmo, né? Buscavam para espiritualidade. E quando o cristal começou a ser mais conhecido, né, que as pessoas começaram a ver que tinha alguma energia mesmo de verdade, a gente viu se expandir, né? Então tem muitas pessoas que buscam para prosperidade, inclusive tem traders grandes, né? Já vende um cristal, uma pirita gigantesca, uma empresa de trade, né, que mexe com ações na internet. Eles já começaram a perceber isso, né? Então mudou um pouco. Hoje as pessoas gostam muito de para prosperidade, para a saúde, e espiritualidade aumentou muito. Tem muita gente buscando algum tipo de elevação espiritual de verdade mesmo. É legal você falar sobre isso, porque aqui nós temos vários, inclusive você já me presenteou com vários cristais muito bacanas, e todo o histórico de práticas espiritualistas, ordens, sempre vai ter alguma referência ao cristal, ou uma pedra, ou esse elemento que conecta, né? Sim. E qual é a relação do ser humano com esse elemento? Eu vou dizer historicamente falando, a gente sabe que é Sim. muito antiga, né? Mas essas tradições, elas sabiam de algo já tinha uma conexão que nós não Sim, sim, já foi compreendemos ainda. passado, né? As tradições xamânicas, né? Quando a gente vê a espiritualidade, né, a gente vê que o xamã talvez é o mais simples, mas é o mais profundo, né? Eles foram, a gente pode dizer que foram os primeiros canalizadores, né, das informações, tanto das plantas quanto dos cristais. E depois algumas ordens, né, que tiveram contato com alguma civilização provavelmente mais evoluída, né, ou por canalização, por presença física, também trouxeram essas informações. Então tem um misto, né, de pessoas que canalizaram aqui em épocas antigas, pessoas que estudaram, né, e gente que teve contato com consciências superiores que trouxeram essas informações. Então é algo muito antigo mesmo, né? E as pedras, a gente vai entrar num quesito prosperidade, que eu sei que o pessoal Uhum. quer, relacionamentos, mas antes disso, vamos falar um pouco de algo que eu acho que é super importante, as pessoas colocam depois, ficam em segundo plano, porque elas estão buscando a prosperidade, elas estão buscando lá o relacionamento, muitas vezes, e elas esquecem muitas vezes, do caráter de proteção, né? E muito se fala sobre olho gordo, sobre Tem. inveja, né? Como é que funciona isso nesse universo dos cristais e qual que é o poder de auxiliar nesse quesito também, né? Os magos antigos, né, eles perceberam que uma das formas de energia que faz mais mal, né, na prática, né, não são os feitiços, ataques espirituais, obsessores. Isso aí existe muito, tem. Só que o mais comum sempre foi, né, o contato com outras pessoas que têm, nutrem uma inveja por você, ou olho gordo, que é uma coisa mais pesada, né? E esse sentimento do ser humano jogado para outro, né, ele é interrupto. Então a pessoa está sempre, está convivendo com uma pessoa, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, ou na sua rua, no seu condomínio, e essa pessoa tem inveja de você. Então você está sendo atacado todos os dias, né, de um modo consciente que a outra pessoa está fazendo ou não.
mas o ataque, a energia densa te cercando ali, torcendo para que um evento ruim aconteça com você, ou perturbando o seu campo, né, e daí perturbando suas crenças, perturbando seus pensamentos, suas emoções, está acontecendo, né, de um modo muito forte. Isso é muito comum no ambiente de trabalho, infelizmente até na família tem bastante. Então, realmente, essa questão da inveja, né, e do olho gordo é o que diria, sim, que é um dos maiores problemas que segura muitas pessoas hoje. E dentro de uma casa, por exemplo, no ambiente de trabalho, eu sei que é um pouco mais complicado a pessoa ter uma predominância, né? Mas na casa da pessoa é obrigatório que a pessoa procure ter uma predominância de energia, né? Por exemplo, a gente vai falar de alguns exemplos também de cristais, pedras que sirvam para dar esse escudo, vamos dizer esse escudo É o escudo energético, mesmo, né? perfeito. Mas que tipo de prática a pessoa pode ter para complementar e depois dar alguns exemplos de pedras e localizações para as pessoas? Da casa, Dentro da casa. tá. Um segredo muito forte, assim, para conseguir ter o resultado com o cristal, que não é muito falado, eu acho que não se falava antigamente, para tentar simplificar um pouco mais, e que o ramo das pedras sempre foi muito comercial, né? Então, se você falar que a pessoa tem que fazer alguma coisa, você vai vender menos do que falar que faz sozinho, né? Mas nossa intenção é fazer que funcione. Então, o que acontece? Você vai pegar algumas pedras, né, e vai colocar na sua casa num formato como se fosse um ritual com intenção, né? Que nem quando você vai fechar uma porta. Se você pegar e fechar a porta é uma coisa. Mas se fechar a porta e tiver a intenção, o mental, o emocional que está fechado, aquilo lá está num outro nível, né? Porque tudo é mental. E com as pedras é a mesma coisa. Você vai pegar, vai colocar na sua casa. Se você tiver intenção mesmo de bloquear a entrada de energias negativas e colocar na porta, vai funcionar muito mais do que você só deixar. Se você colocar pedras de proteção na sua sala com a intenção de purificar o campo de energia das pessoas que se encontram ali, né, vai funcionar. Então você já pega a pedra mais adequada para isso e você coloca com essa intenção. A intenção faz muita diferença. Os indianos falavam muito isso, os mestres. E, se no outro caso, talvez você quiser purificar, arrastar as energias que ainda ficaram, né? Talvez pelas pessoas que emitiram uma energia negativa em algum momento de raiva, você pode colocar no banheiro, né? Que é bem a tradição, isso aí mesmo. A gente vai ver muitos livros, né? E é simples assim. Principalmente na porta de entrada, né, atrás da porta, a gente coloca um pouco na frente, né? Para já ir purificando. Na sala é porque é um ambiente que as pessoas mais se reúnem. Mas na minha casa, quando eu morava com meus pais, né, a gente ficava na cozinha, né? A gente conversava lá, eu não sei por quê. Mas é bom colocar então na cozinha. Mas no ambiente que as pessoas se reúnem mais, né? E no banheiro, atrás da porta, porque realmente tem muita coisa que parece simples e é real. As energias negativas, né? Elas buscam esses locais o menos, né, mais densos, né? A gente pode ver assim, né? Até baratas, insetos assim, se escondem bem nesses locais sombrios, nos cantinhos, né? E a energia negativa tem essa mesma tendência. Então é ali que você vai colocar, que vai limpar a sua casa. E o banheiro, muitas vezes, ele é demonizado, tal, né? Mas é necessário, como tudo, Você tem que ter um né? local de descarga, descarrego, né? E a cozinha é o coração da casa, né? As pessoas Muitas, sempre se muitas casas reúnem ali, são, né? E variedades, nomes, né? É a casa? Para cristais que, de repente, utilizem essa função, né? Você falou, de repente, nos espaços específicos, mas às vezes a pessoa fala assim, eu tenho de repente, uma obsidiana, ou então uma outra pedra ônix, né, uma Uhum. turmalina, mas essas são as que as pessoas mais se referem, mas dá umas variedades aí, de repente, que as pessoas possam ter mais opções. Vamos lá. Um segredo para entender o funcionamento do cristal é o sentimento, a intenção que cada pedra mais combina. Então, por exemplo, assim, na porta de entrada, qual que é a sua intenção? É jogar de volta. Se uma coisa ruim, volta para onde você veio. Não entra aqui, não. Então, quem faz isso? É o jaspe vermelho, que a pedra bate e volta. Então, na entrada da casa, tem essa intenção de jogar para fora, jaspe vermelho. No ambiente da casa ali, né, se você quer iluminar a casa, trazer uma energia melhor, né, para a sala, para a cozinha, aí você coloca um quartzo, né, um cristal de quartzo, uma drusa, que vai trazer uma energia positiva, né, vai fazer com que as pessoas se sintam melhores, vai purificar. E pode ser também um quartzo fumê, né, que ajuda a você sugar o restante da energia. Já no grego, né, que é uma energia mais pesada, a gente pode utilizar uma turmalina negra, que ela absorve bem, né? Tem até propriedades elétricas também, ela emite íons, né? Então, no banheiro fica mais adequado uma turmalina negra, para a gente poder puxar o que está ali, né? Então, jaspe vermelho não ia bem no banheiro, né? Porque a intenção não é expulsar dali, né?
a intenção é jogar ali e absorver ali. Então isso que é o segredo de você conseguir utilizar as pedras de um jeito que realmente funcione, que você vai ver o resultado. E a ametista, ela tem uma função interessante também, por exemplo, numa entrada de casa, ou tem algum local mais específico que ela funcione melhor? A ametista acho que é a pedra mais amada por todos, né? Então, por ela ter essa conexão muito forte com os humanos, né, com várias tradições, ela é uma pedra que carrega muita energia, né? Muitas pessoas acreditam, então aquilo lá fica bem energético. Ela tem, assim, várias propriedades. Ela tem uma propriedade que é um pouco falado, que eu acho que é a mais forte dela, que é a energia vital. Essa cor específica dela, né? Se a gente pegar nos livros dos discípulos da Blavatsky, a gente vê que esse tom de roxo, né? Ele entra no nosso corpo, ele é dividido, né, em várias cores, é espalhado. Essa energia vital. Talvez por isso que ela foi utilizada na antiguidade, né, para tirar a bebedeira, né? Quando a pessoa está mal, utilizava isso. Mas hoje se utiliza ela também para elevação espiritual. Então é muito bom para casa também. Você pode utilizar ou a drusa, ou a ametista, ou as duas. Mas também para proteção espiritual, porque ela eleva o ambiente, né? Ela nos conecta com energias mais elevadas. Então quer dizer que os caras vão pôr uma ametista no bolso e vão lá pro bar tomar uma. O pessoal fazia isso e falava que funcionava. Eu nunca testei. Mas eu acho que no que você fala, lógico, a gente tá brincando aqui, né, pessoal? Não é para fazer isso. Mas eu acho que é o quesito da pedra também trazer uma vibração do cara não beber tanto. Do cara ter uma consciência também que aquele cristal é favorável para dar um equilíbrio, a pessoa não perder o equilíbrio. Tem muito sentido, né? Transmutação energética e tudo mais, né? Tem, né? Se você for num ambiente denso e beber, você vai acabar exagerando, vai ficando mal. Se tiver num ambiente alegre, talvez você beba muito menos, né? E o cristal vai te colocar uma vibração positiva ali, né? Então talvez você vai beber, você vai fazer com mais alegria, né? Não vai se afundar. E a questão do vampirismo energético, né? Que nós Uhum. observamos que É bem comum. as pessoas hoje estão à mercê e não se dão conta, outras também supervalorizam essa questão do vampirismo energético, né? Colocam tudo nesse quadrado, e aí a gente coloca um quesito que também, para muitas pessoas, cai no inexplicável e muitas vezes já vi melhoras com o trabalho direcionado com cristais, que é a questão dos pesadelos frequentes, tanto em crianças como em adultos, né? As pessoas devem procurar muito em relação a isso, e Tem, como é que principalmente para funciona? criança, acontece. Tem algumas crianças, né, que em determinadas fases do crescimento, elas têm muito pesadelo, são pesadelos muito fortes. E nesse caso, né, existem duas pedras que são assim as melhores de verdade. Você pode utilizar uma turmalina negra mesmo, para absorver esse campo de energia ruim, mas tem uma que é ainda melhor, que é a obsidiana floco de neve. A obsidiana floco de neve, ela é obsidiana, né, negra, só que ela tem uns cristalzinhos nela, aqueles branquinhos são cristais de quartzo. Então ela tem uma energia mais leve de proteção. E os cristais de quartzo, né, purificam o ambiente também. Então traz um tipo de proteção mais estável, que limpa melhor. Então para o sono, a obsidiana, para pesadelos, né, a obsidiana floco de neve é a melhor. Essa obsidiana flocos de neve, então, é interessante, o pessoal vai anotando os nomes, aí depois a gente vai aqui nos comentários também, o Alessandro sempre vai Sim, tudo que perguntar a gente respondendo. responde. Não deixem de fazer suas perguntas e colocarem suas dúvidas, porque ele vem ele mesmo no perfil lá e vai respondendo tudo que for possível, tá dentro do assunto. Pode perguntar que a gente responde. Essa obsidiana flocos de neve, Uhum. eu particularmente nunca tinha ouvido falar, eu vi a obsidiana, mas para que o pesadelo possa ter uma sutilização, em que localização ela pode ser colocada e que tipo de preparo no ambiente seria um plus aí, né? Por uma experiência aqui, né, na literatura, é dito para colocar do lado da cama. Mas eu trabalhei um tempo ajudando algumas pessoas no centro espírita e eu vi muitos casos que funcionava colocando debaixo da cama. Entendeu? Até não tem uma coisa assim que você vê que as coisas ruins se escondem debaixo da cama, né? Os monstrinhos, os negócios. Então, aquela coisa da energia negativa é buscar o local menos iluminado, né? Então, ela tem uma certa inteligência também, né? Uma inteligência não consciente ou consciente às vezes. Para mim, eu acho melhor colocar embaixo da cama. Embaixo da cama, daí tem sempre aquela pergunta, cama box, né? Aí pode substituir colocando de repente atrás da porta. Nesse caso, o que eu faria? Colocaria algumas obsidianas flocos de neve pequenininhas,
debaixo do colchão. Você né? levanta o colchão, No coloca meio ali. E é bom que você esquece, porque se você fica vendo a pedra para tirar pesadelo, você pode, o seu ego pode ficar fazer você ter medo de ter pesadelo. E aí, assim, o medo para fazer manifestar as coisas é fortíssimo, né? Porque você tem medo que você acredita que pode acontecer. Então, acreditou que pode acontecer, acontece. E aí a pessoa também entra num viés de tipo, o cristal tá ali. Se por acaso um dia não tiver o cristal ali, ela volta num tipo de Sim. um gancho ali, num gatilho, né? E ela também deposita tudo ali naquele cristal, né? Isso é interessante, porque uma das provas que o cristal funciona é quem tem, né? Sente muita falta dele se tirar do local, se mexer, né? E eu conheço gente que tem muitos cristais, muitos. Se pegar um, ele sente que tá faltando algum. É que a gente conversou no outro vídeo, né? Você tem suas joias aí de proteção, de força, né? Você também não quer tirar de jeito nenhum, né? A gente vai mantendo, né? Você sente que faz efeito, né? Porque eu tenho um procedimento, né? Tudo que eu utilizo, vejo que você também utiliza, não é só um ornamento. Eu Não. consagro, eu coloco uma finalidade, um processo dentro de uma alquimia, de um hermetismo, né? De uma consagração. Eu acho que é isso que traz o contexto da coisa, né? Precisa, só a pedra sem a intenção, sem a emoção correta ali, o efeito é muito menor. Tem efeito? Tem, sempre vai ter efeito. A pedra tá sempre vibrando lá. Mas se você faz com consciência, com intenção, o resultado é muito, muito maior. E o processo de junção dessas pedras, desses cristais, né? Porque eu já ouvi falar, e também das duas formas, que não tem problema colocar vários cristais um próximo do outro, e já ouvi falar também que seria bom separá-los, né? Existe isso? É tranquilo consagrá-los e deixá-los, por exemplo, num altar, várias representações, ou seria legal espalhar? Isso vai muito da cabeça e da visão da pessoa que está fazendo. Por quê? Porque às vezes a pessoa pode colocar mais foco se ela fizer um altar só de prosperidade. Então faz só com citrinos, faz com algumas piritas ali, então ela foca a prosperidade. Então para ela pode funcionar melhor assim. Se a pessoa já gosta de cristais, já trabalha mais com eles, tem mais afinidade, talvez ele consiga fazer um altar geral ali, colocar tudo junto, sabe? E colocar, porque as energias elas não vão interferir, né? Estão em faixas de ondas diferentes, então cada um vai trabalhar no local. Mas o sentimento da pessoa, se é melhor junto ou separado, que pega, que importa. Quando faz florais, né? Você tem várias questões para trabalhar na pessoa. Os alquimistas preferem trabalhar uma coisa por vez, né? Eles trabalham primeiro o medo, depois a autoestima, né? Então eles não colocam tudo junto. Eles acreditam que até no máximo 4 florais, né? Que é o número 4 que é o da Terra. Para as pedras, né? O que eu percebi assim na prática é realmente a afinidade da pessoa. Que nem na porta de entrada, né? Você pode colocar o jaspe vermelho, mas eu colocaria também a turmalina para ajudar a segurar e sal grosso para ajudar a descarregar. É uma combinação bem poderosa. Hein? Um jaspe vermelho, uma turmalina em cima do copinho com sal grosso. E as pedras, por exemplo, dentro do xamanismo, a raulita, né, é uma pedra Uhum. que é muito citada como uma pedra do xamã, né, para colocar no bolso, para ir fazer alguma prática e tudo mais. E às vezes a pessoa fala assim, olha, eu não posso no meu ambiente de trabalho ficar colocando cristais na mesa, porque lá a empresa tem um critério, né? Sim, E a tem. gente vê muito que as pessoas fazem os packs ali para colocar no bolso, né? Fazem tipo um patuazinho com os cristais e coloca no bolso. Teriam algumas que seriam melhores para esses casos aí? No ambiente de trabalho você tem que ter duas coisas, né? Você tem que se proteger, né? Do ambiente, mesmo que geralmente é um ambiente carregado. E você tem que manter sua autoestima, né? Você tem que ter duas pedras nesse sentido. Eu trabalharia com. E se você tiver algum trabalho que você vende, está ligado a ganhos financeiros que você pode trazer ou não, colocaria um citrino, né? Então, uma pedra de proteção, uma de prosperidade, uma de autoestima. Autoestima poderia ser uma ágata de fogo, uma pedra do sol. Prosperidade poderia ser uma pirita, um citrino. E proteção, mais forte assim, né? Um olho de tigre ou uma obsidiana mesmo. Dá para colocar na gaveta de trabalho ali, escondido. Na Você gaveta? traz e coloca ali no fundinho, coloca numa caixinha, num saquinho fechado, né? Porque mesmo que tivesse no saquinho, vai funcionar. As ondas atravessam aquilo lá. E a sua consciência também sabe que tá ali, né?
Então E dá o para fazer assim. magnetismo, né, que tem em volta também, né? Você cria, vamos dizer, aquele lugar passa a ser o melhor lugar da empresa, né? Você sente, né? Agora, se você tem um desafio que você vai participar de uma entrevista, alguma coisa assim, eu sempre utilizei comigo. Aí põe no bolso. É Aí eu quero legal. sentir, tá ali perto de mim, sabe? Quero estar junto comigo ali, essa vibração, É, essas consciências, né? faz diferença, né? Porque às vezes, assim, às vezes uma pessoa vem aqui, a maioria das pessoas que vem aqui, vou dar o exemplo, tanto aqui como o Samuel, né? Elas sentem uma diferença vibratória. Por exemplo, elas estavam lá fora, trânsito, estresse, buzina, problemas. Chega aqui, o ambiente tem vários cristais. O ambiente tem um preparo, a gente tem uma preocupação aqui, né, de manter uma egrégora. E tem práticas xamânicas, o Samuel conduz muitas coisas Uhum. bacanas aqui e Eu tal. realmente, pra falar a verdade, eu sinto mesmo. Quando eu chego aqui também, parece que, sei lá, dá uma calma assim na hora. Atravessar o portão, eu sinto também. E é isso que De eu verdade. falo, né? Porque é o preparo. Não é só Uhum. tacar o cristal Foi lá, né? consagrado, né? E assim, a gente nunca tá sozinho. Qualquer trabalho que você fizer a favor da humanidade, a favor da elevação de consciência, vai ter espíritos aí junto com a gente, né? Protegendo o local, ajudando, né? E muitas vezes a gente vê, por exemplo, religiosos, eu não vou nem dizer de X, Y, Uhum. alguns religiosos mais fundamentalistas que dizem, esse negócio de cristais não é de Deus. Pô, algo tão lindo não é de Na Deus, verdade é cara? engraçado, porque a única pessoa, o único ser que consegue fazer o que a gente conhece é Deus. Porque isso aqui não dá para fabricar no laboratório. A quantidade de reações químicas não tem computador que consegue processar, quantidade de energia. Até que nem se sabe exatamente como que isso aí é formado. Então a inteligência, né? Ele forma de um jeito, depois ele fecha do outro. Você tem cristais típicos, catedrais, você tem cristais que têm marcações de triângulos, você tem cristais gêmeos, né? Então tem alguma inteligência que está fazendo. E é perfeito, ele evolui. Ele sobe, cresce todo fechado, depois vai fazendo outras reações pela energia, vai se cristalizando. Então, quem fez isso só pode ser uma divindade, não tem como nada humano chegar perto disso, né? Então, não é uma coisa que não é como um ser humano pegar e fazer uma estátua, né? É uma coisa que Deus fez, né? Porque tem variedade, né? Não é uma coisa padronizada. Por exemplo, pode ser que as pessoas falam, mas isso daí é que nem o petróleo, tal, aquela coisa que vale muito, né? Mas o petróleo não é bonito. O petróleo não tem uma vibração boa ao Não, redor. o que é colocado assim, né? Pegou algumas pedras e chamado de pedra preciosa, e aí se transforma em uma coisa comercial, né? Então é isso. Se bem que tem uma coisa também, viu? Essas pedras preciosas, elas acabam tendo mais energia mesmo. Porque quem tem dinheiro compra elas pelos dois motivos, né? A energia que eles sabem bastante, né? E também pelo valor, né? Cada vez está mais raro. E dentro dos povos antigos, né, sempre a gente vê referências deles com coletes, até na Sim, Bíblia tinha. mesmo, Velho Testamento. E hoje eu vejo assim, o Novo Testamento ele suprimiu muita coisa, né? O Uhum. Velho Testamento tinham algumas práticas que são mais, vamos dizer assim, holísticas hoje nesse termo que a gente coloca, né? Acho que a palavra correta é essa, né? Tá tudo conectado, né? Os cristais também são parte da natureza, nós somos parte da natureza, né? No fundo, tudo. A gente evolui mais quando a gente se conecta com mais coisa, né? Quanto mais pessoas a gente se conectar, quanto mais a gente se conectar com o reino mineral, animal, maior é a nossa evolução, né? Deus é o que está conectado com tudo que existe, né? Então, fazer essa conexão com o reino mineral faz muito bem para a gente. E às vezes a gente escuta falar, por exemplo, São Tomé das Letras, tem Uhum. cidades. Minas Gerais é bem interessante nesse sentido, que a cidade ela está acima de Drusas, é isso? A cidade de São Tomé, tem uma região próxima dela que tem muitos minerais, né? Muitas coisas raras assim. Só que aqui no Brasil não é permitido explorar em todo local, né? Que no Nordeste mesmo tem muita coisa, não pode se pegar. E na região de Minas, né? Onde você buscar ali, você vai achar pelo menos cristais. Pelo menos os cristais, depende do local, você acha até na rua, assim, os cristais de quartzo. No sul tem bastante, mas Minas ali é bem concentrado, né? Bastante concentrado. E é uma área que não tem a influência do mar, mas tem abundância de Tem muita cachoeiras, água, né? né? Água doce, né? Tem, é um lugar fantástico, né? Algumas águas termais também, né? Tem até né, algumas Araxá. sociedades, né? Conhecem, dizem que é uma das cidades sagradas, né?
São Tomé. E São Tomé, São Lourenço, o Biose fala muito disso, né? São Tomé hoje eu acho que ficou muito, muito popular, né? As pessoas vão muito para lá, né? Dizem as pessoas que têm um conhecimento mais antigo que foi de propósito colocar esse arquétipo do hippie, sabe? Para afastar mesmo as pessoas, né? Eu, por exemplo, já chamei algumas pessoas para ir para São Tomé, as pessoas falam, não, já tem aquele estigma. Ah, não, é hippie, não sei o quê, né? Então fica lá, com as pessoazinhas que têm um coração bom, mais tranquilas, né? Acaba não sendo tão explorado comercialmente. Pode ser, foi isso, né? Que seja isso. Eu ainda não tive a oportunidade de ir para lá, mas eu já escutei muitas pessoas dizerem que tem uma vibração Tem interessante, muitos né? pontos interessantes para filmar lá. Muitos pontos de coisas místicas, sabe? De enigmas. E o ponto dos relacionamentos, né? Os seres humanos, eles são movidos por relacionamentos. A Precisa. humanidade, ela só existe porque as pessoas se relacionaram entre si, não só, digo, entre homem e mulher, para gerar uma família, mas os relacionamentos entre povos trouxe evolução, trouxe troca de informações, né? Mas as pessoas sempre relacionam o assunto, né, do relacionamento com o quartzo rosa, né? Por Sim. que essa pedra ficou tão ligada a isso? Olha, realmente, uma pedra, a cor rosa, ela é muito nitidamente faz um efeito, né? A verde, ela tem efeitos para a saúde, tem efeitos relacionados à prosperidade, mas o quartzo rosa realmente ele tem uma indução muito forte que coloca nosso sentimento nessa questão emocional, desperta muito. Então, quando a gente fala de amor, atrair um amor, a gente pode utilizar o quartzo rosa, mas para atrair também, né? Assim, se você quiser atrair, para ter um relacionamento, né? Você está sozinho, pode se utilizar a rodocrosita. Ela tem uma cor rosa mais forte, né? Então tem uma energia de atração melhor, né, para isso. Eu diria que o quartzo rosa é melhor para melhorar os relacionamentos atuais, né? Tanto familiares quanto de casais, mas para atrair mesmo, eu utilizaria uma rodocrosita. Certo. E aí também existe uma outra questão que às vezes a pessoa quer uma paixão, quer algo mais fervoroso, tal. Só que aí eu vejo que às vezes a pessoa acaba perdendo o ponto e atraindo um relacionamento um pouco tóxico, alguma coisa que não seja tão legal, porque ela quis aquele furor, aquela coisa toda. E aí no quesito pedras, dá para encontrar um equilíbrio, de repente a pessoa se sentir mais uma energia mais atraente, mais movimentada, mas ao mesmo tempo não cair nesse desequilíbrio? Tá? São duas codificações. Uma codificação é a atração, a rodocrosita vai atrair, mas ela vai atrair que tipo de pessoa? É o tipo de pessoa que está ali dentro do seu coração, depende das energias que está dentro de você. Às vezes a pessoa se sente culpada por alguma coisa, atrai alguém ruim, às vezes a pessoa sente que não merece, né? Uma pessoa muito boa. Isso, assim, lá no subconsciente, né? Ninguém conscientemente quer isso. Mas no subconsciente a pessoa tem alguma coisa lá que ela não acha que não merece. Então, nesse caso, tem que trabalhar o chakra cardíaco, né? Onde a gente se coloca as emoções ali. E aí é interessante mesmo utilizar uma pedra que trabalhe no chakra cardíaco, né? Um quartzo verde, por exemplo, pode ser muito interessante para limpar, né, esses sentimentos. Então, se você somar, né, a energia da atração da rodocrosita com quartzo verde, né, você vai estar atraindo uma coisa mais pura para você, né? E a questão agora do amor próprio, né? A pessoa que não É tem amor fundamental. Esse é o próprio, segredo dos relacionamentos, é esse. tá sem amor próprio, não consegue Não é desenvolver em nada. exatamente. Daí eu fazer um livro sobre isso, né? É, as pessoas quando elas estão sozinhas, né? Elas querem outra pessoa e elas esquecem de si própria. E quanto menos ela consegue uma outra pessoa, mais ela acha que a culpa é dela. E quanto mais ela não gosta dela, menos ela atrai, né? Então, essa questão do amor próprio para trazer um relacionamento é o ponto-chave. Sem isso não dá. Então, para as mulheres, eu recomendaria para trabalhar isso a Pedra da Lua, que tem uma energia feminina, sabe, de poder feminino mesmo, né, da deusa. O cristal Isis também dá para fazer, mas a Pedra da Lua funciona mais. E para os homens, o olho de tigre. O olho de tigre é bom para proteção, mas para autoestima muito forte. Tanto é que a gente vê nos shoppings, assim, tem algumas lojas que vendem pulseirinhas para homem, geralmente eles utilizam o olho de tigre. Então, não sei se eles têm conhecimento, né, oculto, ou se é uma intuição mesmo. O olho de tigre é muito bom para os homens e para a mulher, Pedra da Lua é fantástico.
Já deve ter, é algo que fica no inconsciente coletivo, Tem né? consciente coletivo. A Que pessoa capta. naturalmente a pessoa. É interessante, uma vez eu vi assim, que colocam-se várias pedras, né? Uhum. E parece que a pessoa é chamada para aquela. Ah, sim, sim. Se ela segurar o ego ainda, né? E sentir, ela vai na pedra certinha que ela precisa. Tipo, o cristal, a pedra. Digamos que a pessoa não conheça nada, né? Uhum. Aí tem alguém que é especialista ali. Aí, eu gostei dessa, eu quero essa, eu vou levar essa, achei maravilhosa. O outro não achou nada na pedra. Aí a pessoa pega e vai ver o significado, bate tudo. Bate, é impressionante. Isso aí eu conheço, já vi muitos casos desses, mas muitos mesmo. Dizem que quando você está precisando de alguma uma vitamina, né? Você vai numa feira ali no mercado, você vê a fruta que você está precisando ali. Você vai descobrir que tem alguma coisa. E com a pedra é igual. Você sente a vibração que você está precisando, né? A A pessoa energia que você sente está precisando. vontade de comer a fruta exatamente Ele está daquilo precisando que. da vitamina B, vitamina C, isso aí já foi estudado, né? Das pedras acho que não foi estudado ainda, mas é a mesma coisa. Você sente a vibração que você está precisando ali que vai te ajudar. E hoje nós temos uma questão que eu vejo de forma terapêutica, que embora sempre vem alguém e fala que sempre existiu tal, mas eu vejo que está bem diferente. Hoje são as questões emocionais num sentido geral. Sempre existiram pessoas que tinham predisposição à melancolia, ou então à Não, hoje euforia e tudo mais, é o mal. mas hoje a gente vê assim, a cada quarteirão, é difícil alguém relatar que não teve um episódio de ansiedade, ou então de repente, tristeza, né? E eu trabalho com os Uhum. cristais, eu vejo que as pessoas direcionam muito com isso também, né? É verdade, porque assim, realmente, o que tem de pessoas hoje que tomam algum tipo de remédio, né, para mexer no emocional, para tirar tristeza, ansiedade, autoestima, né, é uma quantidade muito, muito alta. Pessoas que buscam, né, psicólogo é muito, muito alto mesmo. Em alguns casos, né, até de crianças também já tem problema, começa a fazer 9, 10 anos ali, já começa a ter questionamentos emocionais. Acho que as redes sociais contribuíram muito, muito para isso, né? Tem muita comparação, né? A pessoa se cobra demais. E para trabalhar no emocional, olha, o cristal é excelente. Ele faz o efeito muito rápido, não tem uma contraindicação, porque os remédios geralmente vão puxar para um lado para o outro. Isso aqui é um desequilíbrio químico ali, que acaba, você toma um remédio, depois toma outro, né? O pessoal já ouviu essas histórias, né? E com os cristais é muito rápido o efeito. Se pegar uma água marinha ali, por exemplo, um cristal muito bom para equilibrar as emoções, e você segurar, ficar um tempinho com ela ali na mão, meditar um pouquinho, você já sente. Então, se você usar uma joia de água marinha, né? Não precisa nem ser uma água marinha muito cara. Você já sente que está melhorando, sabe? Você vê o efeito. E um efeito muito, muito rápido. Então a gente vê que a ansiedade, muitos colocam só na caixa do psicológico, tem o energético também. Ah, sim, né? Por energia, né? E assim, onde que tá? Bem aqui as emoções, né? Chakra cardíaco é o local mais aberto aqui, né? Que a gente tem, que é o nosso centro, né? A gente sente bem aqui. E aí também, né? Usar pingente é muito bom porque protege essa região aqui também. É porque às vezes o que tem o ponto, né? Às vezes a pessoa ela tem isso como aptidão, isso que eu quero deixar claro aqui para quem está assistindo. Não é ruim ter uma mente ativa, acelerada, só que às vezes a pessoa tem tanto isso que ela perde o controle, né? Às vezes a pessoa Uhum. tem um intelectual muito bom, é, tem vontade de progredir, de estudar, mas o tanto que ela tem de acelero naquela mente traz o prejuízo, Traz, né? cansa muito. Então, por exemplo, uma pessoa que tô me identificando, eu tenho a minha mente muito ativa e ela me bloqueia às vezes. Seria interessante ela ir para que caminho, por exemplo, em relação a um cristal, um pingente, algo para ela andar no dia a dia, fazer as meditações. Perfeito. Também mexendo nos pensamentos, a gente mexe nas emoções, né? Então talvez seja interessante, né? Você trabalha com os dois ao mesmo tempo. Foi muito bom que você falou. É, a melhor pedra, assim, para organizar a mente, equilibrar, é o quartzo azul. Ele tem um azul clarinho, sabe? Que faz bem para ele. Só de olhar parece que acalma, gente. Ele parece aquele azul bebê. Que, aliás, né? Ele faz esse azul bebê justamente porque ele tem essa questão de acalmar, né? De trazer um aconchego e baixar, né, o pensamento. Mas não que você vai perder sua capacidade de pensar. Ele vai tirar aquele excesso. Então, se você trabalhar com essa energia, né? Do quartzo azul, você vai ver a sua mente se equilibrando. Aí você pode até colocar no frontal um pouquinho, utilizar um pingente, pode segurar ele e fazer uma meditação também. E bem perceptível, tá? Você vai sentir bastante fácil isso daí. E a gente fez a relação
do pesadelo, né, que é algo que Uhum. perturba as pessoas, e isso vai ocorrer quando a pessoa dorme. Mas e quando a pessoa não dorme, a pessoa tem insônia? É também um processo bem complicado, porque desestrutura tudo que a pessoa faz, né? Sim, eu já vi muitos casos desse aí. Eu acho que eu vou mais a fundo nesse caso, então. Se você a gente pegar na literatura, vai falar para utilizar o quartzo leitoso ou a rolita, né, que são pedras brancas que acalmam a emoção. Mas se eu fosse ajudar uma pessoa, assim, como se fosse um terapeuta, eu diria para fazer alguma coisa a mais. Diga para a primeira coisa, ter um quartzo azul também, trabalhar essa questão de se iniciar a mente, né? Então, colocaria um quartzo rosa também para acalmar o coração, colocaria as pedras brancas também para entrar nessa vibração, mas eu faria uma coisa que funciona muito, que acho que é a chave de tudo, que é uma vontade de ter uma reconexão com Deus ali, naquele momento. É isso que eu acho que a chave para conseguir dormir é isso. É você tirar o foco desse mundo e se entregar. E quando a gente vai dormir, né, até criança pequena não gosta de dormir, porque sente que sai dessa realidade e vai para outra, né? Então eles não entendem ainda. Então tem medo de dormir. Adia, né? Fica fazendo uma coisa, outra pede água, pede não sei o quê, porque ele tem esse medo. E às vezes a pessoa, pode ser que ela tá com essa questão de receio de ir pro sonho, sabe? De ir pro sono. Uma projeção também, às vezes ela não quer Pode ser se que ela ligar ao teve mundo alguma coisa, que tem espiritual. algum sonho que ela não trabalhou direito, né? Mas assim, uma coisa importante, né? A tradição fala que ficou no sonho é do sonho. Nunca traga para cá. Né? Nem uma coisa para outra. Aliás, aqui você pode levar uma coisa daqui para o sonho, se você quiser ter uma resposta. Mas do sonho não tenta trazer que prejudica. Mas eu É, trabalhei com isso. Uma conexão, então, celestita, para acalmar a pedra consagrada seria quartzo branco, e para acalmar o coração, quartzo rosa. existem, e a pessoa pode ter, às vezes, um combo, né? Porque Pode. tem pessoas que têm a questão da insônia, e outras pessoas apresentam justamente o contrário, a falta de disposição, aquela vontade só de ficar deitado, de não age, não reage para a vida, né? Existe. E aí também precisa ter algum tipo de direcionamento. Para essas pessoas que estão sentindo que tem procrastinação, que estão com falta de motivação, que não querem encarar a vida, aumentar essa disposição, o que seria indicado? Se for uma falta de energia física, aquele cansaço mesmo, a gente está falando de energia vital baixa, né? Ou circulação dos meridianos está travada em algum local. A pedra para destravar a circulação da energia, uma hematita, e uma pedra que favorece muito a energia vital da gente, a esmeralda e o quartzo verde. Se for a pessoa que está desmotivada, né, na vida, cansou, assim, está chateada, uma depressão, aí tem que trabalhar uma questão de uma energia interna, né? Então, utilizaria uma granada, que é uma pedra muito forte, né? Ou então uma ágata de fogo, e também a pedra do sol, que ela tem uma energia de alegria também, sabe? Essas pedras Hum, assim, elas ajudam bastante. Só de você ver essas pedras assim, parece que você já muda. Você colocá-las assim, ficar um tempo perto de você, se meditando, você vê que o ambiente muda. Se quiser deixar o ambiente mais alegre também, mais energia vital, põe a pedra verde. Se quiser elevar o ambiente, né, pode pôr a pedra do sol. Você vê, né, onde tem muita coisa verde assim, a gente já se sente melhor, né? Parece que já anima a gente, assim. Até quando a gente pega a estrada, assim, começa a ver o verde, assim, que a gente tá fazendo uma viagem, parece que a gente já se sente melhor, né? Então, o verde é. realmente ajuda muito o fluxo da energia. E o sol também, né, que você falou sobre o fundamento do A sol, né? fonte, né? A fonte de tudo, a fonte da Não energia. só pôr a pedra, mas vai um pouco pro sol, né? Só ficar o dia Ah, sim, inteiro, sim, a né? conexão, né, com o sol precisa. Sol ajuda a pessoa que tá desanimada, né? Demais, assim. Mesmo o sol é tão forte que a pessoa não precisa nem ter intenção, que o sol já mexe nela ali, né? No trabalho. Ajudei uma pessoa uma vez que tinha esse problema, mas eu não conseguia fazer ela sair da sombra. O quarto dela era muito escuro, eu falava para tomar sol, mas ela não ia, cara. Você vê que assim, é uma coisa que tá segurando, né? Você vê que muita coisa ruim, assim, né, que tá negativa, não quer saber do sol, né? Eu vejo assim, hoje, tudo bem, né? Ninguém tá falando pra pessoa ficar 8 horas no sol, ou Uhum. ficar num sol do meio-dia até as 2, vai torrar. Mas só que também eu vejo o seguinte, foi colocado na cabeça das pessoas que as pessoas não podem ficar nem um pouco. Foi colocado. Um pouquinho você precisa ficar. Sem o protetor solar para absorver. É, Vai ficar longos períodos é outra história, entendeu? eu gostava de usar óculos de sol. Daí depois eu descobri que inventaram esse negócio porque o sol entra aqui, né?
pelo nosso olho, carrega a nossa mente, né? Traz muita energia lá para dentro. Então, dizem que inventaram esse negócio de óculos de sol para a pessoa não ter contato nenhum com o sol. É protetor solar, boné, chapéu, diversas tecnologias aí para tirar as pessoas do sol. Isso daí do óculos de sol, eu uso, estou Não, acho que pode acostumado usar, mas para dirigir e vai ter tal, gente que saiu assim do sol, já coloca. Aí você nunca vê o mas, sol. mas tem isso. É. Você fica. Eu estou falando por experiência própria. De tanto que eu tenho esse hábito, parece que você não consegue mais ficar sem. Não, eu fazia isso. Lógico que fazer uma viagem, né? Tô indo assim, vou pegar sol o dia todo, coloco um óculos para, né, pra ajudar. Mas o problema é que muitas pessoas assim já não ficam um minuto sem óculos, né? Nunca contemplam o sol, nem um segundo. E eu tenho feito algo que eu acho que muitas pessoas podem fazer. Eu acho que você deve ter esse conhecimento também, que é ao acordar, né? Acordo cedo, às vezes. Não vai pegar uma tela, não vai para alguma coisa que não é natural. Vai lá e abre a janela, olha para Exatamente, eu o faço sol que isso está também. nascendo ali. A Ivanhov fazia isso. Aí a pessoa fala, mas olhar para o sol, não, pessoal. É aquele Contemplar, né? sol das 5 da manhã, das 6 da manhã que está nascendo, não é o sol do meio-dia. Uhum. Você, nesse momento que é bem cedinho, parece que vira uma chave, você entra numa conexão tão plena ali, seu dia fica muito melhor. Tem um negócio tem um livro chamado Milagre da Manhã, né? Que ele observou que quando o jeito que você acorda ali determina muito o seu dia, né? Então, se você acorda já querendo se conectar com a fonte, né? Com o sol, e colocar isso em cima de ver um celular, né? A sua intenção vai guiar, né, o seu dia. Você já começa recebendo uma carga ali de energia positiva que quer ajudar a gente, né? E antes da gente falar sobre intuição, existem muitas pessoas que hoje em dia estão em cargos de muita responsabilidade, né? E eu nem estou falando assim de hierarquias, funções simples do dia a dia que para algumas pessoas colocam nesse padrão. Por exemplo, você vai acender um interruptor de luz, é simples para nós, Uhum. mas o técnico que vai trabalhar que vai mexer na energia do poste, ele tornou essa simplicidade aqui. Mas eu estava conversando com alguns são aposentados de empresas de energia e eles, cara, é muita responsa. Imagina a carga elétrica que tem ali. E eles vivem sempre tensos, porque qualquer erro eles fritam, entendeu? Uhum. Eu vi um padrão ali. Esses trabalhos que exigem muita responsabilidade, que a pessoa fica muito sob pressão, quando o cara aposenta, ele fica meio, às vezes, precisando fazer um trabalho psicológico, porque ele recebeu a vida inteira aquela carga, ele sai daquilo, parece que vira uma chave, ele entra num outro estado. Então, para quem está assistindo e conhece pessoas que já estão executando esses tipos de trabalho, eu dei o exemplo aí da energia, mas tem muitos outros, né? Por exemplo, pessoas que operam máquinas, que precisam de precisão, elas têm uma responsabilidade extra nos mais diversos setores. O que seria bom para essas pessoas que estão sempre sob pressão? Da sociedade e também pessoal, né? Estão recebendo agora ou essas pessoas que já se aposentaram? As que estão atuando, né? E primeiro as que estão atuando e também essas que já saíram do trabalho, mas ainda estão recebendo essas influências. O que seria bom para esses dois casos? Tá. A pessoa que está vivendo um ambiente de carga emocional, de pressão, de estresse, de cobrança, primeira coisa, assim, aceitar que o ambiente é assim, né? Então, é assim que o ambiente é, isso não vai mudar, não adianta você trocar de emprego, não adianta você largar a vida. A única coisa que você vai ter que fazer, essa energia está sendo direcionada para você. O que você tem que fazer? Você tem que tirar a parte emocional dessa energia da cobrança e pegar a parte da informação. Por exemplo, se vem uma cobrança para você aumentar as vendas, então você recebe o quê? Você recebe a informação, aumento de vendas, só que vem um monte de energia, né, densa, de pressão, de estresse, de medo. Tem que descarregar essas energias, né? Nesse caso, como é muito denso essas energias, né, eu já recomendo uma pedra chamada hematita, que ela aterra bem e ela é muito, ela processa muito fortemente a energia. Então ela vai rápido. Então se tiver uma hematita ali para você segurar aqui e descarregar essa energia, aí você consegue trabalhar a informação. Aí se for uma informação complexa, né, que você tem que resolver, aí você pode utilizar um quartzo azul para equilibrar os pensamentos, ou pode utilizar, né, uma sodalita para aumentar aí a sua capacidade mental também, para você ter
novas ideias, criatividade. É muito interessante isso, porque também às vezes as pessoas elas precisam desse foco, né? É um foco constante, pode perder o foco no que A tá pessoa fazendo. tira o foco do que tem que fazer pro emocional, aí já foi, né? Porque imagina, aí se enrosca, e quanto mais nervoso você fica, menos sua mente funciona, né? Vai começando da tela azul aqui na nossa cabeça, a gente não consegue enxergar nada, né? E aí, Não. uma coisa, aí você vê que você não tá enxergando, você piora mais ainda, você perde autoconfiança, né? Então tem que separar o componente emocional, descarregar nas pedras lá, elevar a mente e resolver o que tem que ser resolvido. E há uma pressão hoje em dia para as pessoas escolherem o que elas precisam fazer, né? Uhum, Então as pessoas precisam ocupar uma posição na sociedade. E precisa. essa pressão muitas vezes faz com que a pessoa não tenha tido tempo para saber o que, que ela precisa fazer. Ela está sendo pressionada, tipo, vai trabalhar logo, senão as coisas não vão acontecer, e a pessoa vai no que aparece num primeiro momento predisposto, às vezes leva a vida inteira dela numa baita de uma pressão ali. Você tá dizendo a pessoa que tá trabalhando, né? Tipo, você é pressionado. Sim, Se você não escolher logo algo, você vai ficar para trás, sabe? sei. Então esse que é o ponto, né? É. O equilíbrio das emoções, por isso essas pedras aqui ajudam o mental e o emocional, elas são muito boas quando elas trabalham juntas, né? E se você sofre uma carga, né? Aí tem que ter uma coisa para descarregar. E aí, a gente vai entrar num assunto que eu sei que o pessoal está esperando prosperidade, abertura de Ah, quem não caminhos e tudo gosta, né? mais. Mas antes eu acho importante a gente falar sobre algo que tem chamado muita atenção das pessoas atualmente, principalmente as que vêm assistir esse canal aqui. Uhum. Você que está aí, ó, like, por favor, compartilhe, tá inscrito no canal, faz essa força-tarefa aí, porque a gente tá batendo um papo super Dar legal. like, compartilhar, ajuda a trazer prosperidade. Você tá ajudando alguém, alguma coisa de boa volta para você, né? E compartilhar com os grupos, né? Então, Tem 10 grupos aí? Manda pros 10 grupos. Não... se ajudar alguém, automaticamente vai receber alguma coisa do universo também. Eu sei que não é uma troca, né? Mas é positivo, né? Fazer isso. Não custa nada e faz um fluxo, né, de De energia positividade. positiva, né? A intuição, né? As Uhum. pessoas muitas vezes têm um dilema em relação a isso. É. Será que é intuição, implicância, meu ego? Será que eu estou realmente tendo um processo de intuição? E tem as pessoas que também dizem uma outra questão. Não tem intuição. Minha intuição não funciona. Quero melhorar. Como é que funciona essa questão da intuição e a relação com os cristais e pedras, né? Isso é muito interessante, porque para você ter resultados acima da média, né? Você vai ter que usar alguma coisa que poucas pessoas usam. Principalmente com inteligência artificial agora. Né? E um dia até peguei a inteligência artificial, peguei o Gemini, e falei, como é que funciona a sua criatividade? Falei, pega as coisas que já foi feita e faça outra. Mas ela funciona melhor se o tio humano trouxer uma coisa nova. E para trazer uma coisa nova, você tem que fazer um contato aonde? Com a fonte. Isso é que é a intuição. É com o campo de energia. Então, a intuição vai ser cada vez mais importante para a pessoa poder ter resultados acima da média, né? Você não vai conseguir fazer as coisas só pelo seu mental. Eu mesmo, os resultados bons que eu tive na minha vida foi graças a uma coisa superior, porque acho que tudo que eu acertei foi da intuição. O resto que eu tentei pensar, acho que eu errei quase tudo. É, Você entra na mesmice, você tem paradoxo, sabe? Você não consegue fazer, né? Se você perceber, as pessoas de poder, elas gostam de pessoas com intuição, com criatividade, sabe? Elas contratam. Quando elas veem uma empresa criativa, uma empresa que trouxe uma coisa nova, elas vão lá e já compram. Então eles sabem que a intuição é o mais valioso. E a intuição, assim, o poder dela é tão grande. Se você quiser lançar um produto, né? Você busca o produto lá da sua intuição, do todo. Esse produto já vem codificado, né, por Deus, para que todos gostem. Então, automaticamente, você vai criar uma coisa assim que é fantástica, você não tem explicação. Você buscou de lá da fonte, né? Já estava codificada, combinado para todos gostarem. Então, realmente, a intuição, para você ter resultados na sua vida, principalmente nos negócios, tá? Eu acredito do fundo do coração que é o mais forte. E a pedra da intuição, os faraós sabiam, lápis lazuli. eles utilizavam ela no Nossa, frontal. usavam frontal, usavam na roupa, utilizavam em máscaras aqui para ficar perto da orelha, que também tem um contato aqui com a mente, né? Tem uma abertura aqui. Lápis azul é muito forte para intuição. Se você ficar trabalhando com lápis azul durante um tempo, assim, um mês, você já começa a ter muitos insights, assim, sabe? Tem ideias assim que você nem tá comendo, tá tomando banho, principalmente no banho, né? Que a água faz o fluxo da energia ali em volta. Começa a vir. Assim, é muito nítido, tá? Isso é real.
É que poucas pessoas pegam uma pedra para ficar trabalhando um mês com ela. Pegar um citrino, ficar trabalhando com ele, meditando, pensando em prosperidade, pensando em ideia, você vai ver se não dá resultado, dá. O ponto é isso que você falou. Outro dia até conversei sobre esse assunto com maior profundidade. Às vezes a pessoa fala assim, não dá certo para mim essa questão. Tipo, comprei o lápis azul, mas não tá melhorando a minha intuição. Mas peraí, você tá focando nisso? Você tá fazendo o exercício? Você tem quantos anos? Pergunta pra pessoa. Tenho 40. Tá. Faz quanto tempo desses 40 que você tá focado a fazer o processo que foi sugerido? Ah, tô uma semana no sentido, mas é uma semana? Uhum. O que é Leva um isso? tempo pra ter um casamento de onda. Mas vou te fazer uma pergunta maior. Quem que tá falando que não tá funcionando? Sabe quem tá falando? Seu ego. Ele não quer que você use intuição porque ele perde o controle. Quando você tem intuição, você está conversando com Deus, com o campo. E ele não quer isso. Então a chave para despertar a intuição é falar, calma, ego, fica calminho. Deixa eu ouvir o outro lado também. A gente já conversa depois. Esse silêncio que muitas vezes Isso. é complicado, né? Sabe aquela coisa? Eu venho pensando, agora não, me deixa sozinho. E às vezes as pessoas também pesquisam muito aqui na internet e até tem conteúdo falando coisas boas e muitos também só encheção de linguiça, né? Que é a questão da terceira visão, a questão da clarividência, né? Que muitas pessoas buscam, né? O contato aqui com o pessoal fala do terceiro olho com, assim, com muitos e muitos vídeos a gente vê com esse tipo de tema. Só que realmente é algo muito profundo, né? É algo que dá para começar a trabalhar aos poucos, né? E eu sei que os cristais auxiliam nessa percepção extrasensorial, né? Os cristais, eles trabalham de um modo sutil, mas constante. Se você tomar uma determinada planta, determinada cogumelo, determinada planta, vai abrir na hora. Só que vai ser ruim. Que vai vir uma enxurrada de informações, né? Que você não consegue processar. E os cristais, eles vão trabalhando na sua. Vão trabalhando junto com você. Você se eleva, você vai. O cristal, ele emite, por exemplo, lápis lazuli. Ele emite uma camada, assim, de níveis de intuição. Você está querendo trabalhar, você vai se sintonizando com novas camadas que tem lá dentro, que ele está emanando. Então você, junto com ele, vai despertando a intuição de um modo que você tenha plena consciência do que as informações que estão vindo. Porque também receber as informações e não saber o que fazer com elas, ou ficar confuso, aí o ego começa a perguntar, duvidar, isso aqui é bobagem, não é real, aí não adianta, né? Então tem que ser, a intuição tem que ser trabalhada devagar. E conforme você vai buscando isso, vai acontecer sincronicidades, você vai saber que uma pessoa vai te ligar, aí você vai acreditando, então você vai mudando sua crença. Essa questão da pessoa ter capacidades superiores, né, ter mediunidade, depende dela acreditar. Ou ela acredita com um choque, né, com um cerimonial muito pesado lá, uma carga muito grande de plantas de poder, né, que é difícil trabalhar isso aí depois, ou ela vai trabalhando aos poucos, vai acreditando, vai vendo as coisas, né, e o universo vai te mostrar eventos que você não consegue explicar se você começar a trabalhar, por exemplo, com um lápis lazuli. Se ele vê que você quer evoluir acelerar sua evolução, então vai começar, você vai lembrar de um sonho, você vai sincronicidades incríveis, né? Você vai começando a acreditar. E quanto mais você acredita, mais aumenta, né? Então vai num ciclo muito positivo. E muitas tradições relacionam a conexão com o anjo guardião, né? E os anjos em geral, né? Muitas pessoas linkam. Isso daí não precisa nem ser um fator só religioso, né? Num âmbito geral. Não, todos nós temos, né? Como é que funciona, por exemplo, essa conexão com... Nós temos aqui o físico, nós temos o etérico, nós temos lá registros do Akasha e tudo mais, né? E essas conexões que estão aqui. Então, entre o material e o espiritual, eu dei o exemplo aí dos anjos, né? Como funciona essa ponte? Das pedras, né? Tem algumas pedras que são pré-codificadas para contato, né? Com guardiões, com guias, com os anjos protetores, né? A gente tem diversas hierarquias que cuidam da gente, né? Tem alguma mais pessoal, tem um que cuida do nosso grupo, né? Tem que cuidar do planeta. E tem duas pedras muito interessantes. Uma que é normalmente falada na literatura mais como proteção é a cianita azul, que ela tem uma formação que parece uma espada, e no centro tem um azul bem forte, que parece bem a espada do Arcanjo Miguel, né? Isso aqui já vi muito relato. As pessoas que são devotas de Arcanjo Miguel normalmente têm muito resultado. E eles são apaixonados pela cianita azul. Então é uma pedra de conexão espiritual. Tem uma pedra que o próprio nome dela fala, que é a angelita,
E ela tem esse azul bebê mesmo que a gente citou, que tem coloca a gente nesse estado, né, de elevação espiritual sutil, assim. A celestita também, que se conecta com energias celestiais pelo próprio nome, tem um azul também muito bonito, essa aqui é uma cristalizada. Essas três pedras, pela tradição, são as mais fortes para fazer conexão. E pelo que eu percebi, assim, eu acho que, né, eu estudei uma vez, eles falavam que, não, biose, falavam que os anjos e esses guardiões precisam de muito, assim, de alguém que queira evoluir, que precise de ajuda deles, porque eles só evoluem ajudando outras pessoas, né? Eles não têm um trabalho mais pessoal, já fizeram o trabalho deles. Então eu vejo, assim, que as pessoas que utilizam pedra e têm a intenção de se conectar com o seu guardião têm resultados, assim, extremamente fortes e rápidos. E a autoconfiança delas, assim, é inabalável. E eu vejo que as pessoas têm uma ligação muito forte com, você falou, com o Arcanjo Miguel, né? E é muito forte. E essa conexão com a cianita azul é bem interessante, porque eu vejo que ela já tem umas que tem até o formato, né, de Tem, espada tem ali, uma né? opção. Até a gente pegou no site, ela é umas que é muito difícil de encontrar. É só espada mesmo, assim, sabe? Grande, assim, bem cristalizada. Porque era feita no formato de espada mesmo, né? Natural. E aí consagra ela, pode colocar num altar, pode colocar para seccionar mesmo, separar aquilo que Exatamente. não Isso, serve, isso, né? isso. Muito bom. E hoje também a gente vê que as pessoas estão muito mais interessadas do que alguns anos atrás, talvez por esse problema que a gente falou do fluxo, do estresse e tudo mais, em meditação, né? Tem muita gente tentando fazer. E como que a gente pode ter uma potencialização da meditação através dos cristais? Olha, o que facilita a meditação são os cristais azuis, né? Que eles vão silenciamente, principalmente o quartzo azul. Só que, assim, eu já vi muito relatos de pessoas que se favorecem muito com a ametista. Embora na literatura não tenha muito ligação da ametista com meditação, na prática funciona. E já vi alguns países também nos Estados Unidos, o pessoal gosta de utilizar cristal mesmo de quartzo. Eles têm resultado com essas pedras. Eu tentaria utilizar alguma pedra azul, alguma pedra roxa, uma pedra transparente para sentir qual que se conecta melhor. Ou tentar trabalhar com as três ali. Mas eu vejo que cada um tem uma pedra que ajuda, sabe? Mas sendo uma dessas três, cristal transparente, algum azul ou um roxo. E, por exemplo, os quartzos, né, que você falou, quando há uma consagração, por exemplo, no Uhum. sol, faz a consagração daquela ativação, e aí eu coloquei vários numa sala. Num primeiro momento, fica a vibração muito forte ali. Tem que esperar um Fica. pouco para entrar naquele momento que você sente que estabilizou e você entra numa concentração, porque elas carregam uma energia muito de clareza mental que às vezes vem até excessiva. Assim, ela é ativa, né? E assim, ela, por exemplo, assim, vamos pensar num hotel. Se a gente colocar um quartzo enorme no hotel, o ambiente já muda. As coisas que as pessoas vão pensar já mudam. Elas ampliam o pensamento para pensamentos mais elevados. Então, o ambiente fica diferente, né? Você sente. E quando você, esse fenômeno que você falou, já vi. Quando a gente coloca. Você imagina que tivesse muitos cristais aqui na mesa, muitos, assim, ainda altos. Você, na hora, parece que fica assim, né? Nossa, você sente aquela vibração. Sua mente está tentando codificar aquele monte de energia, aquele monte de informação. Aí depois a mente vai acalmando, você vai sentindo os cristais ali, sai do mental, vai para o emocional e equilíbrio. Eles provocam realmente um choque, né? A gente colocar bastante cristal em qualquer local, né? O local muda totalmente a energia e a gente percebe isso. É bem interessante, né? É. E até mesmo quem tem pouca percepção entra num lugar assim e fala, ó, aqui é diferente. Às vezes a pessoa acha que não tem muita percepção, né? Ah, o ego da pessoa filtra, né? Tenta cortar. É. E a questão dos caminhos, né? Vamos entrar nesse assunto aí da prosperidade, eh, caminhos abertos, caminhos fechados. A gente ouve muitas pessoas dizerem que as coisas não dão certo para elas e que não é possível e que por que que eu travo financeiramente enquanto eu estou me esforçando tanto, né? E óbvio que as pesquisas devem, até você deve acompanhar no seu site, devem vir muito em relação a isso. Mas existe alguma pedra ou algum conjunto de pedras que realmente auxiliem, não assim a pedra vai desbloquear o caminho, mas auxiliem a pessoa a ter uma percepção melhor dos próprios caminhos e Isso. seguir um caminho diferente? A pedra vai. O que acontece? O caminho que vai acontecer, o que vai chegar para você,
realmente é de acordo com a sua vibração, que é de acordo com suas crenças, suas emoções, e está no subconsciente. Então é isso que vai vir. Então, por exemplo, assim, eu estou aqui numa situação, minha realidade já está determinada. O que eu vou vivenciar no futuro já foi escrito há uns 3, 4 dias atrás aí. É isso que assim funciona. Mas se eu pegar hoje e começar a trabalhar com o citrino, de atrair prosperidade, com o topázio azul, né, de abrir o campo das possibilidades, aí eu vou ter ideias aqui, eu vou alterar a minha própria energia, o meu próprio subconsciente, através da conexão com essas energias, com essas vibrações, essas inteligências que estão por detrás. Então eu vou mudar minha programação, minha vibração. Daí eu vou ter resultados diferentes daqui a alguns dias. É isso que é assim que funciona. O cristal muda o seu interior, né, muda a sua vibração através da sua permissão, da sua consciência. A gente está explicando aqui agora que você consegue fazer, sintoniza, e aí você vai ter o resultado, porque é assim que funciona. É matemático. É assim que a realidade funciona. E aí o citrino que você falou é interessante, eu já fiz experiências com citrino, tenho eles firmados lá. A pirita também, né, que você menciona, é super bacana. E aí as pessoas também devem ter muita pergunta assim, beleza, o dinheiro tá vindo, mas tá saindo. Então, dentro de uma conexão de fazer o dinheiro ficar também, né? Não só ter fluxo. Tá. Isso daí a alquimia explica bem. Isso aí é coisa da pessoa. A pessoa tem que se aterrar. A pessoa tá com muito ar, muito mental, a mental não pensa direito, já vai fazendo as coisas, o emocional tá acelerado, e a pessoa sai gastando, não vê nem de onde gastou, gera prejuízo, tem que aterrar. Nesse caso, se não aterrar, não adianta. Né? Tem na Bíblia fala que recebe muito, mas recebe um saco furado. Sem aterramento é saco furado. Tem que ter hematita, tem que ter jaspe vermelho, turmalina negra, aterra aí, que aí o dinheiro fica. É só isso, é fácil. Tem até florais que fazem isso. Imagina a pedra, é muito mais fácil de fazer também. Aterrou, o dinheiro fica. Eu aprendi isso aí Energia na prática, eu era material. assim antigamente. E aí eu falei, o que está acontecendo? Estudei, é isso aqui. Dito e feito, resolveu. É muito legal isso, porque às vezes a pessoa está envolvida na espiritualidade e ela tem falta Desperta disso. muito ar, entendeu? Muito ar, aí desequilibra os elementos. Muito mental ali. E aí desaterra. E é importante falar sobre isso, porque a espiritualidade é terra também. Você vê a árvore, né? O princípio do crescimento espiritual é a árvore. Primeiro você se firma, arruma um emprego, né? Cuida da sua saúde aqui, é a raiz. Aí você vai crescendo, né? Monta uma estrutura, aí você expande, que são as folhas, né? Aí você vai ter os frutos. Não dá para ter espiritualidade sem estar bem aterrado. Não funciona. É importante falar, muito importante falar sobre isso, porque já está diminuindo, mas tem muitas pessoas que ainda acham que o espiritualista precisa viver uma vida sofrida, uma vida Não. com privações, Crença limitante total. entendeu? As privações de excessos prejudiciais, O que vícios, você vai ter né? que ser. Quem quer trabalhar na espiritualidade tem que falar pro ego: não, agora eu não vou comer. Não vou ver esse negócio. Esse negócio vai fazer mal para mim. Não vou gastar esse dinheiro com essa coisa que não precisa, né? Então, daí que vem essa crença, mas é você segurando, né, as influências ruins que vêm de você mesmo, né? Não é que você vai passar fome, né? O Buda já tentou, né? E viu que não é o caminho, não é esse, né? Da privação total. Ele achou o caminho do meio. Você fala sim para algumas coisas, não para as outras, né? Você faz o caminho do meio ali. E aí você, a partir do caminho do meio, né? Aí você vai conseguir transcender cada vez mais. Exatamente. E o Buda nasceu num castelo, num reino, né? Ele E aí ele tinha. foi até o extremo da pobreza, né? Sofreu demais. Aí tem uma história que um dia ele viu, né? Acho que um arco se torcendo ali, viu? Não, tem um caminho no meio ali, senão estoura. Então ele falou, não, caminho no meio. Aí criou esse caminho do meio, né? E hoje a pessoa vai comentar aqui: Alessandro, estou indo para uma reunião super importante. Estou tenso por conta disso. Essa reunião ela vai possibilitar a abertura de um caminho, um bom negócio, uma boa parceria. Que pedra que eu posso levar no meu bolso e que tipo de consagração posso fazer antes para ter um bom negócio? É curioso que é a mesma pedra que atrai relacionamento pro homem e pra mulher, que mexe na autoestima. Pra mulher, pedra da lua, pro homem, olho de tigre. Olho de tigre e a Isso. pedra da lua. Pra mulher, Para a mulher é, pedra da lua, e para o homem, olho de tigre. olho E de é a mesma tigre. do que traz relacionamento. Porque ela coloca confiança em você, né?
Coloca essa autoestima em você. É muito forte, muito gostoso essas pedras, viu? Essas pedras, elas são acessíveis, né? Mas São muito. as pessoas, às vezes, elas querem aquela mais difícil, vamos dizer assim, né? Não precisa, tem pulseirinha de R$ 29, se quiser. E as pedras, muitas vezes, estão associadas à beleza. Uhum. Mas, muitas vezes, também nós vemos histórias de pedras, de elementos, que são utilizados em processos radioativos, que nem o césio, o pessoal achava bonito, Sim. né? Só que aquilo prejudicava as pessoas em contato com a pele e tudo mais, né? Então, por que eu tô falando? Porque existem hoje vídeos na internet você vê lá chinês, lá com umas pedras que tá na cara que aquilo é uma IA, alguma coisa, né? Tem. E como é que a gente sabe identificar o que é real hoje do que não é real em relação aos cristais? Antigamente era difícil, agora tá mais difícil. E acho que até 2028 dizem que vai ficar impossível, né, com as IAs aí. Acho que vão chegar na perfeição. Aí a gente vai ter que se voltar muito quem a gente confia. A pessoa que a gente conhece, a pessoa por detrás, a pessoa que tá falando, né? Então vai ser muito assim vai voltar, valorizar muito o contato pessoal de quem que está conversando, quem está te indicando. É A o único jeito. autoridade por trás, né? É. Eu acho que daqui a pouco vai ser aquela coisa, só ao vivo e a cores. Eu tô vendo ali na minha frente e aí não sei se vai chegar ao ponto de nem Sim. assim, Eu né? mesmo, se eu não comprar alguma coisa na internet, não conhecer a pessoa, não ver alguém por detrás ali, eu não compro, não. Eu vejo assim, a gente tem referências, né? A Uhum. gente, por exemplo, eu sei, a gente tem um trabalho aí juntos, né? Você já me trouxe vários cristais, eu tenho certeza que vai vir coisa boa. Mas hoje em dia, com qualquer outro produto, por exemplo, uma roupa, um tênis, se eu não conhecer, se eu não fui bem indicado, você fica meio, beleza, dá para devolver? Dá, mas você queria ter um negócio Mas bom, já né? perdeu a intenção, né? Poxa, veio errado. Você quer pôr uma prosperidade, uma coisa ruim lá, você já fica desanimado. Mas você tem que ter pensamento ruim, não é pra ser, não sei. E para identificar, por exemplo, chegou um cristal lá, a pessoa não foi lá na Cristais Aquário, ganhou um aleatório aí, Uhum. né? Aí ela pega e fala, não, bonito isso aqui, mas não sei se é real, né? Tem alguma maneira simples da pessoa ter ali uma constatação? Dá pra ter umas dicas aqui, né? Um resumo rápido, então. Citrino é muito, muito falsificado. Citrino Green Gold é radiado. Topázio azul muito forte é radiado. Obsidiana verde, só se for do manto Shasta, então é muito difícil, aquelas grandes lá, tudo vidro. Obsidiana azul também é vidro. Âmbar o pessoal fala muito, mas âmbar quase não tem falsificação. Pedra da Lua tem a opalina, que é bonita, tem umas energias também, né, por causa da questão mental, mas não é a Pedra da Lua. Pedra do Sol, ela tem muita falsificação, a maior parte é falsificada também, é feita pelo ser humano. Tem gente que gosta, né, mas a Pedra do Sol original, ela é bem diferente, ela tem uns brilhinhos assim, né, não é tão regular. Pedra Floresta, falsa, bonita, tem uns pontinhos verdes. Pedra Estrela também é artificial também. Esmeralda, se for para joia, muito, muito falsificado o vidro. E rubi também, se for para tipo de joia, tem que verificar com alguém que tem muito falsificado. E o Vogel? O Vogel é difícil de falsificar, É não? algo difícil de fazer. Você Quem dirá tem que falsificar? pegar, imagina, você pegar um cristal, você cortar ele, formar, lapidar. Eu não sei nem como que é, acho que é barato hoje, esses cristais vão custar muito caro mais para frente, que ninguém vai conseguir fazer mais. Inclusive, a gente tem alguns episódios com o Alessandro. Um deles, a gente foi fazer uma vivência e ele mostrou Tá, esse cristal Vogel, né? se você não viu, vale a pena buscar o vídeo lá, que dá uma olhada, porque é uma peça assim que é muito difícil a gente ver. Acho que hoje nem existe mais. Eu vou deixar até na recomendação aqui, tá, Deixa, pessoal? é bem Depois legal. de terminar esse episódio aqui, vai Expande a ver. consciência, né? E eu tive frente a frente com você, até falei, foi uma vibração bem forte ali. Porque você tá acostumado também, né? Então você já sente mais rápido. Mas qualquer um sente. Porque ele até guarda dentro de uma caixa, né? Daí abre. Porque você fica olhando assim, parece que você fica meio que hipnotizado. Aí eu ponho na caixa, coloco na caixa. Você só quer ficar ali perto daquele cristal, né? Você fala, não, sabe quando você sente que. Não, deixa ele guardadinho, quando for pro trabalho eu abro. E passa para o pessoal as possibilidades, porque você falou inúmeros exemplos e aplicações em relação
aos cristais e às pedras, né? Passa para o pessoal como encontrar o teu trabalho, quais são suas redes sociais e novidades em relação a isso também. Tá. Nossa loja, cristalsaquarius.com.br. Uma coisa legal que a gente fez recentemente, eu estou aumentando os cursos, a gente tinha um curso de 110 aulas de cristais que eu fiz. Foi bem pensado, bem roteirizado, tem tudo. Tá de graça no nosso canal no YouTube. Resolvi deixar o curso de graça. Quem pagou, a gente devolveu o dinheiro, tá aberto lá. Dá pra você trabalhar com cristais só de fazer o curso. De graça, sem aulas. Já coloquei umas 50, vou continuar colocando. Então busca no YouTube por Cristais Aquários, vai na playlist, já tem um curso de fundamentos, curso de prosperidade e proteção. Vai vir ainda o curso de pedras espirituais e vou colocar mais coisas no de proteção. Tá lá, dá pra conhecer tudo. Se quiser ver novidade, pedras novas que chegar, aí busca por Aquários Cristais no Instagram, que tem sempre umas coisas legais que vai chegando assim. Até essa semana chegou a Numita, que é a pedra de proteção dos magos. Poxa, que legal isso. Eu até trazer uma pra você, vou reservar uma pra você. Essa dos magos eu quero, hein? Essa daí eu vou... Vem da Groenlândia essa pedra. Oh, que beleza. Lá tem o sol central ali. Sem pestanejar, aceito, já tá aceito já. Mas tá reservado a sua. Muito legal. E então quer dizer que tem uma playlist então para o pessoal que quer estudar? Tem. Livre? Tem. Pessoal, não tem mais desculpa. Vamos lá pro canal dele. O primeiro local que a gente divulgou foi aqui. Até esqueci de falar pros clientes, os amigos. E aí vai lá. Vou deixar o canal aqui para você poder ir fazer esse link. Vai lá, procura essa playlist, se inscreve no canal do Alessandro, segue lá no Instagram, entenda todo o processo para você também poder ir atrás dos seus cristais de uma forma mais adequada. E se tiver alguma dúvida, quiser perguntar, pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder tudo. Muito bom. Gratidão pela sua participação mais uma vez aqui, né? Eu que agradeço. Uma energia muito boa estar aqui também ajudar a contribuir, né, para a evolução do nosso país, as pessoas, trazendo mais suas energias através dos cristais. Esse canal aqui é um canal que eu gosto muito, admiro muito, também assisto quase tudo que tem aqui. Gratidão, e muitos bons cortes também surgirão aqui com a tua participação. Então, gratidão mais uma vez, viu, meu irmão? Um abraço para vocês, muita luz. E você que está aí já sabe, né? Comenta, se inscreve, compartilha, vai lá acompanhar a playlist dele. E também tem algo super importante, assista novamente, porque ele falou muitas variedades. Então volta, assiste, faz anotações, coloque as perguntas que ele vai vir aqui ajudar vocês nos comentários. E eu te vejo aqui no nosso próximo episódio. Até lá!